Então vou correr. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Rádio TV, Jornal Senado, Complexo de Comunicação aqui da Casa, senhoras e senhores. Em 21 de abril, comemora-se uma das mais importantes datas nacionais, porque a Inconfidência Mineira é, antes de tudo, um brado em favor da brasilidade, em favor de uma nação livre. A independência sonhada por Tiradentes era ousada e em sintonia com os anseios de uma América republicana. Era um sonho maior que o da independência realizada em 1822, sob o domínio do Império. É verdade que as aspirações do Inconfidente estavam mais focadas em Minas Gerais, terra do nosso querido e aguerrido senador Aécio Neves, mas os ideais dos Inconfidentes, baseados nos iluministas da França e na independência dos Estados Unidos da América, em 1976, eram grandiosos e inspiradores da nacionalidade brasileira. Lutavam pela ruptura com o absolutismo monárquico e o jugo explorador da metrópole. Os Inconfidentes queriam uma Minas Gerais republicana independente de Portugal. O sonho altaneiro de Tiradentes permanece vivo para quem deseja construir um Brasil liberto para todos os brasileiros. Isso quer dizer um país direcionado para o futuro, focado na tecnologia e capaz de oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento às gerações de hoje e de amanhã. A pergunta que não pode, não quer e nem devem calar é: como fazer para transformar definitivamente o sonho do Inconfidente numa realidade firme e duradoura, compatível com o estágio de desenvolvimento do século XXI? Seguir o ideário Inconfidente hoje significa lutar por um Brasil centrado na gestão de resultados, na educação de qualidade, com assistência hospitalar adequada e segurança para o trabalhador. Levantar a bandeira dos Inconfidentes no Brasil contemporâneo é cerrar fileiras para que a estabilidade econômica não escorra como água entre os dedos e jogue por terra o esforço de décadas. Essa é uma luta que transcende a colorações ideológicas e partidárias, porque se revela como uma prioridade de Estado. Temos um sentimento de frustração quando vemos a credibilidade brasileira cair no contexto internacional. A inflação fugir ao controle com uma inequívoca tendência de superar os 6,5%. E a política econômica literalmente naufragar. Uma frustração, de certo, muito parecida com a derrota da Inconfidência. A frustração de quem vê o Brasil perder as bases de estabilidade econômica não tem cor nem partido. Essa frustração surge de diversas formas: na indignação contra a precariedade do transporte público e nos gastos injustificáveis com a Copa do Mundo. Traduz-se na constatação de perdas do poder de compra nas gôndolas dos supermercados, no aumento das mensalidades escolares e dos planos de saúde. Mas a frustração do cidadão comum se agrava quando houve explicações e reações do governo. Negando o óbvio, negando a realidade do dia a dia das cidades, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central tentam iludir o trabalhador, dizendo que a economia está no rumo certo, que a inflação está controlada. Projetam até a retomada do crescimento econômico. Há muito o governo perdeu a sintonia com a realidade. Afogou-se na retórica política e nas bandeiras ideológicas que, entre tantas picuinhas, querem fazer distinção entre conceder e privatizar. O governo tomou um rumo cego, que não aceita sugestões nem mesmo da base aliada. Há um sentimento de soberba e autossuficiência que traz extremo prejuízo ao futuro da economia e aos destinos do Brasil. É difícil acreditar que, mesmo diante de tantos indicadores negativos, ninguém fale na diminuição dos gastos públicos e em reforma do Estado. A vontade de se reeleger transformou-se em obsessão tamanha que tirou da presidente a percepção da realidade das ruas, do cotidiano do trabalhador e da dona de casa. Cito aqui o artigo do colunista Guzzo na revista Veja desta semana. Aspas.
A propaganda descomunal que o poder público soca todos os dias em cima da população e o uso sistemático da mentira talvez já não estejam dando os resultados que costuma dar. Fecha aspas. É hora de mudar. Esse pessoal está aí há 12 anos no poder. É hora de alternância, da renovação. É difícil acreditar que no lugar de andar para frente e concretizar o sonho de firmar-se como liderança econômica e política entre as nações emergentes, o gigante brasileiro cambaleia. E ameaça deixar os ideais grandiosos e inconfidentes voltarem ao berço esplêndido. O desafio que se coloca hoje para o país, ao se comemorar a Inconfidência Mineira e o descobrimento do Brasil, é o de reinventar enquanto nação participativa e crítica. A dinâmica da sociedade do conhecimento, integrada pelas redes sociais, não permite o engodo político, nem admite as meias-verdades, como se tem visto, lamentavelmente, em torno das operações da Petrobras. Não se pode pretender enganar um país inteiro com meia dúzia de argumentos e um sem número de palavras. Os fatos superam as explicações superficiais e evasivas, tanto no caso da Petrobras quanto em relação à economia brasileira. A estimativa para a inflação tem ficado intensamente acima dos 6% desde fevereiro. Senador Roberto Requião, superou já o teto da meta em 6,5%, após a inflação de março ter registrado o pior resultado para o mês desde 2013. Essa tendência inflacionária não se resume ao aumento sazonal dos preços dos alimentos. Dificilmente será contida com o aumento da taxa de juros, que deverá chegar em 12% no final do ano. O crescimento do PIB em 2014 continua abaixo do estimado do orçamento federal, de 2,5%. E também está menor que a previsão, 2%, divulgada pelo Banco Central no mês passado. Esse descompasso entre o discurso do governo e a realidade do país tem implicações sérias para o equilíbrio das contas públicas. Se o governo se organiza com base numa previsão de crescimento econômico maior que a real, colocam-se em risco o superávit primário e as condições orçamentárias financeiras para cumprir os compromissos. Senhoras e senhores senadores, inspirados pelo ideal da Inconfidência Mineira, os brasileiros precisam redescobrir o Brasil, compreender que os destinos da nação dependem da participação crítica na vida política do país. É preciso que cada cidadão questione sobre o que deseja para o futuro de seus filhos e de sua família. É hora de mudar. Obrigado, senhor presidente, e cumpri com as minhas promessas de tempo. Tenho ainda 2 minutos e que concedo a Vossa Excelência de bom grado.